Bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada também. Bem-vindos ao canal do Apressado. Hoje a gente vai mergulhar fundo nos bastidores dos nossos jogos favoritos para desvendar um dos segredos mais bem guardados do desenvolvimento: a inteligência artificial. A gente vai explorar o gênio escondido por trás daqueles inimigos que a gente adora enfrentar, desde os pixels mais simples lá do início de tudo, até as criaturas super complexas que nos caçam nos jogos de hoje. E para começar, a gente precisa entender essa ideia aqui, que parece até meio errada, né? Mas é a mais pura verdade. Ao contrário do que muita gente pensa, o objetivo da inteligência artificial nos jogos nunca foi criar um oponente invencível. O verdadeiro objetivo é criar a ilusão de inteligência. É criar um adversário que seja desafiador, claro, mas que também cometa erros, que pareça humano. No fim das contas, um adversário que seja divertido de enfrentar. E essa diferença é crucial. Pensa na IA acadêmica, tipo o Deep Blue que ganhou a do Kasparov no xadrez. O objetivo ali é a perfeição, é a vitória a qualquer custo. Agora, a IA de jogos, essa é uma arte completamente diferente. Ela quer ser um bom parceiro de dança, sabe? Pensa nos fantasmas do Pac-Man ou nos elites de Halo. Eles não são perfeitos. E essa é a graça. Eles são feitos para serem adversários interessantes, que reagem de formas que a gente pode aprender e finalmente superar. O foco é todo na nossa experiência. Então, nessa nossa análise, a gente vai fazer uma verdadeira viagem no tempo. Vamos começar lá nos primórdios, com as origens acidentais da IA, passar pela conquista dos mundos 3D, ver o salto incrível para IAs que planejam ações e até dirigem a nossa experiência, e vamos terminar com os sistemas super complexos de hoje, dando até uma espiadinha no que vem por aí. Começando então pela gênese e personalidade. E olha, a nossa história não começa com um grande plano super elaborado. Pelo contrário, ela começa com restrições, com limitações. Nos primeiros dias dos videogames, a inovação em IA nasceu diretamente dos problemas e da falta de poder do hardware da época. Vamos pegar um clássico absoluto, Space Invaders. Todo mundo lembra daquela tensão, né? Os aliens descendo e a cada um que a gente destruía, o resto ficava mais rápido e a musiquinha acelerava. Pois é. Aquilo não foi intencional, foi um feliz acidente, um efeito colateral direto do hardware limitado da máquina. E aqui está o pulo do gato técnico. O jogo rodava numa CPU Intel 8080 de apenas 2 MHz. Para a gente ter uma ideia, hoje nossos processadores rodam em GHz, que é 1000 vezes mais rápido. Com 55 aliens na tela, o processador simplesmente não dava conta, ele sofria para processar tudo e o jogo ficava lento. Mas a cada inimigo que era derrotado, a carga de trabalho do processador diminuía e o que acontecia? O jogo rodava mais rápido. E pronto! Nasceu, por acidente, uma curva de dificuldade dinâmica e genial. Ok, se em Space Invaders a dificuldade dinâmica foi um acidente, em Pac-Man a gente teve inimigos com personalidade de propósito. E isso, pessoal, foi um salto gigantesco. A gente saiu de simples obstáculos que se moviam para adversários que pareciam ter comportamentos individuais. E essa tabela mostra a genialidade do design. Não tem nenhuma IA super complexa aqui. São só 4 regras de perseguição muito simples. O Blink, o vermelho, é o Pitbull, ele vai reto pra cima do Pac-Man. O Pink, o rosa, é o estrategista. Ele tenta adivinhar pra onde o Pac-Man vai e cortar o caminho. O Ink, o ciano, é o mais imprevisível, porque a posição dele depende tanto do Pac-Man quanto do Blink. E o Clyde, o laranja, bom, o Clyde é meio medroso, né? Ele persegue, mas se chega muito perto ele foge. Juntas, essas 4 regrinhas criam a ilusão perfeita de um ataque coordenado inteligente. É genial! Avançando um pouco no tempo, chegamos na próxima grande revolução, a conquista do 3D. Com essa mudança, a IA teve que evoluir na marra. Não dava mais só para se mover numa grade 2D. Agora, os inimigos precisavam navegar por corredores, subir escadas, se esconder atrás de objetos, um desafio muito maior. Em Doom, a solução foi a chamada Máquina de Estados Finitos, ou FSM. O nome parece complicado, mas a ideia é bem simples. Pensa num fluxograma. O monstro está num estado tipo patrulhando. Se ele te vê, ele muda para o estado perseguindo. Se ele chega perto, muda para o estado atacando. E o mais legal, se ele toma um tiro, ele entra no estado sentindo dor. Essa lógica simples acabou criando um comportamento que ninguém esperava, a briga de monstros. Se um ímpio atirasse uma bola de fogo e acertasse outro monstro sem querer, o monstro atingido mudava de alvo e começava a atacar o ímpio. Incrível! E então, em 1998, a Valve, com Half-Life, simplesmente mudou as regras do jogo. Em vez de ter todos os soldados atirando em você ao mesmo tempo,
Eles criaram um genial sistema de squad slots. Imagina que um esquadrão de inimigos tem só, digamos, 2 espaços para atacar. Se esses 2 espaços já estão sendo usados por 2 soldados, os outros são forçados a fazer outra coisa, procurar cobertura, jogar uma granada, tentar te cercar. O resultado? A ilusão perfeita de uma equipe tática super coordenada, mas que na verdade é controlada por um sistema bem inteligente que gerencia o caos. E aqui, pessoal, a gente chega num ponto de virada fundamental na história da IA. É o momento em que a IA para de apenas reagir ao que a gente faz e começa a pensar, a planejar sequências de ações para atingir um objetivo maior. Com essa complexidade toda aumentando, foi preciso uma ferramenta mais organizada, e aí surgiram as árvores de comportamento, que foram popularizadas com maestria em Halo 2. Pensa nisso como um checklist que a IA segue, sempre em ordem de prioridade. A primeira pergunta pode ser: minha vida está baixa? Se a resposta for sim, a IA executa a ação procurar cobertura e para por aí. Se a resposta for não, ela vai para a próxima pergunta: o jogador está à minha mira? E assim por diante. Isso permitiu criar comportamentos muito mais complexos e principalmente mais organizados. E então veio Fear e seu sistema revolucionário chamado GoApp, que simplesmente explodiu a cabeça de todo mundo na época. Pensa no GoApp como um Waze para a IA. Em vez de dar um script passo a passo, você dá um objetivo final, tipo eliminar o jogador, e uma lista de ações que ela pode fazer. A IA então calcula sozinha a melhor sequência de ações para atingir aquele objetivo. Se o caminho que ela planejou é bloqueado, ela não trava, ela simplesmente recalcula uma nova rota, talvez pulando por uma janela para te cercar. Foi algo espetacular de se ver em ação. Pessoal, só uma pausa rapidinha. Se vocês estão curtindo essa viagem pela história da IA, por favor, não esqueçam de compartilhar o canal e deixar aquele like. Isso ajuda demais a gente a continuar trazendo esse tipo de conteúdo a fundo para vocês. Valeu mesmo! Bom, até agora a gente falou da IA controlando os inimigos, né? Mas a próxima grande mudança de paradigma foi ainda maior. A IA deixou de ser só o cérebro dos inimigos para se tornar um diretor invisível, gerenciando o ritmo, a tensão e a experiência do jogo inteiro. O exemplo clássico disso é o diretor de IA de Left 4 Dead. Ele é como um maestro, ele fica o tempo todo observando como o time está se saindo. Ele vê a vida de todo mundo, a munição, há quanto tempo não aparece um zumbi especial. Se o time está muito tranquilo, ele pensa, hora de mandar uma horda. Se o time está sofrendo muito, ele dá um respiro, deixa aparecerem mais itens de cura. O resultado é que ele cria picos de tensão e vales de calmaria, garantindo que cada partida seja única e emocionante. E Alien Isolation levou essa ideia para o nível de terror psicológico absurdo com seu sistema de 2 cérebros. Funciona assim. Existe a IA diretor, que é onisciente. Ela sabe exatamente onde você está o tempo todo e a função dela é gerenciar a atenção, mandando o alien para sua área geral. Só que o alien em si, a IA micro, não sabe onde você está. Ele precisa te caçar de verdade, usando a visão, a audição, investigando barulhos. Essa separação é o que cria um inimigo que é ao mesmo tempo imprevisível, aterrorizante e, o mais importante de tudo, justo. E tudo isso nos traz para a era mais moderna, onde o foco mudou de novo. Agora, a ideia é fazer os inimigos serem menos como alvos e mais como personagens. Personagens com memória, com emoções e que se adaptam. Shadow of Mordor fez algo que, na minha opinião, foi revolucionário com o sistema Nemesis. Ele deu memória aos inimigos. Pensa só, um orc qualquer te derrota. Ele não é mais um orc qualquer. Ele ganha um nome, sobe na hierarquia, ganha uma armadura melhor e da próxima vez que vocês se encontram, eles se lembram de você. Ele te provoca sobre a última batalha. De repente, não era só mais o inimigo genérico, era o seu Nêmesis, a sua rivalidade pessoal. Isso criou histórias emergentes de um jeito que a gente nunca tinha visto. Já Metal Gear Solid V foi por um caminho de adaptação tática. O jogo literalmente observa o seu estilo de jogo. Você gosta muito de dar headshots? Daqui a pouco, os soldados inimigos começam a aparecer usando capacetes. Você prefere se infiltrar à noite? Eles vão se equipar com óculos de visão noturna e lanternas mais fortes. O jogo te força a evoluir e a mudar suas táticas o tempo todo, porque a IA está ativamente aprendendo e se preparando contra você. Agora, The Last of Us Part 2 levou a humanização a um nível quase desconfortável. Cada inimigo no jogo tem um nome, e quando você elimina um, você ouve o parceiro dele gritando aquele nome em desespero. Isso, combinado com um sistema de animação super realista e uma IA que investiga barulhos de forma muito crível, torna cada combate uma experiência emocionalmente pesada. E o futuro? Para onde a gente vai a partir daqui?
Bom, a próxima grande fronteira que a gente já está começando a ver pipocar é a IA generativa e os modelos de linguagem amplos, os famosos LLMs. Imagina só, NPCs com quem você pode ter conversas de verdade, que não seguem o script, que desenvolvem os próprios objetivos e que se lembram das suas interações. O potencial para criar mundos verdadeiramente vivos e reativos é simplesmente imenso. Isso tudo nos deixa com uma pergunta para refletirmos. A jornada da IA nos jogos nos levou de obstáculos simples que aceleravam por acidente para adversários complexos, que lembram, que se adaptam, que quase parecem humanos. À medida que essa tecnologia avança cada vez mais, qual vocês acham que vai ser o objetivo final? Será criar o adversário perfeito, imbatível? Ou quem sabe, o companheiro perfeito, um parceiro de aventuras verdadeiramente inteligente? E aí, o que vocês acham desse futuro? Deixem a opinião de vocês aqui nos comentários. Muito obrigado por acompanhar e até a próxima.